Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contabilidade, aspectos introdutórios, beleza? Então, desde já convido a você a seguir aí as nossas páginas, tá? Tá aparecendo aqui para vocês, eu vou colocar no PowerPoint. Segue aí o nosso Telegram, beleza? Lá no Telegram a gente tem um grupo exclusivo para essa disciplina sobre contabilidade básica para quem estuda para concurso. Também temos aí, no Anchor, tá? No Spotify, estamos lá com os podcasts. Segue o nosso Insta, tá bom? Segue o nosso Insta, aparecendo aí para vocês. Segue o nosso Insta. E também, qualquer dúvida, pode entrar em contato aí pelo Gmail, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo Gmail. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre contabilidade, nossos aspectos iniciais, esses conceitos iniciais de contabilidade. Então, gente, primeiro de tudo é entender o seguinte: contabilidade é uma ciência, tá? Contabilidade é uma ciência que estuda, pratica funções. E aí, funções de orientação, controle e registro. Aqui é o aspecto introdutório. A gente sabe que a contabilidade ela vem aí hoje, né? Muitas questões vão querer colocar para vocês dizendo que a contabilidade é uma ciência exata porque trabalha com números, porque tem contas e blá 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 blá. Mas na verdade, contabilidade é uma ciência social, tá? É importante já lembrar isso. Contabilidade é uma ciência social. Ela tem as seguintes funções na sua veia, digamos assim: orientar, controlar e registrar os atos e fatos de uma administração econômica. Isso aí é a regra que a gente vai decorar. Traz aí, anota isso aí, ó: orientação, controle e registro dos fatos. Como eu disse, a contabilidade é uma ciência social aplicada, tá? Ela está no rol das ciências sociais aplicadas. Não é uma ciência exata. Muitas questões vem trazendo: a contabilidade é uma ciência exata, uma ciência exata. Não, é uma ciência social aplicada, assim como a administração, economia, ciência social aplicada. Contabilidade teórica e contabilidade prática, beleza? O próprio nome já diz, gente. Contabilidade teórica é aquela que estuda, aquela que faz a parte, né, da ciência acadêmica. Tá? E a contabilidade prática é aquela que está no dia a dia da instituição, da organização, fazendo os lançamentos, as demonstrações, providenciando a escrituração de tudo que tem ali de transações financeiras da administração da entidade, beleza? O objeto de estudo da contabilidade, meus queridos, é o patrimônio, tá? E o que vem a ser o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações. Conjunto de bens, ou seja, bens é tudo aquilo corpóreo, né, que a entidade tem, corpóreo e também intangível, que a entidade tem em sua posse, beleza? São um conjunto de bens, um carro, um imóvel, o material de escritório, são os bens que a entidade possui para que possa dar continuidade às suas atividades rotineiras. Direitos, né, são as expectativas da entidade, né, são o que a entidade possui de direito, né, direitos autorais é um exemplo de um direito. Uma entidade, por exemplo, que uma livraria, ela tem direito autorais sobre alguns livros, e tem os bens que são os livros ali, tem o seu imobilizado. Então, os bens e direitos que fazem parte aí do ativo da entidade, né? E as obrigações, né, que é tudo aquilo que a entidade desprende, né, de dinheiro dela, tudo aquilo que a entidade desprende de dinheiro para conseguir, né, aplicar dentro da sua incorporação para que dê seguimento às suas atividades. Então, bens e direitos e obrigações, né? Bens, tudo aquilo que ela possui; direitos, expectativas, o que ela tem como receber. Um exemplo de um direito é uma conta de um cliente a receber, é um direito porque ela tem expectativa. E obrigação é um compromisso que ela assumiu, né, em pagar, por exemplo, beleza? E o campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, pessoal. Aziendas é quando tem uma gestão atrelada a um patrimônio, certo? O campo de aplicação da contabilidade, ou seja, aonde a contabilidade vai incidir, ou seja, a contabilidade vai incidir em toda e qualquer entidade que tenha um patrimônio, e um patrimônio é um conjunto de bens e direitos, tá? Um patrimônio é um conjunto de bens e direitos,
E esse patrimônio ele tem uma gestão. Além de ser um conjunto de bens e direitos, ele tem uma gestão, ele tem pessoas que organizam, que tomam de conta desse patrimônio, ou seja, ele é gerido. E quando esse patrimônio é gerido, dá-se o nome de haciendas, certinho? A contabilidade, tá? A gente pode falar aí da finalidade, dos objetivos da contabilidade. A finalidade, o objetivo da contabilidade, sobretudo, é óbvio que é controlar o patrimônio. E vimos, né, que patrimônio é o conjunto de bens e obrigações, tá? Conjunto de bens, direitos e obrigações. Então ela tem que fazer esse controle, tem controlar tudo. O que a entidade tem? A entidade tem carros, a entidade tem pessoal, a entidade tem imóvel, a entidade tem dinheiro no caixa, tem dinheiro no banco e tudo isso ela tem que fazer o controle. A entidade tem as obrigações, tem as contas de fornecedores a pagar, tem aluguel a pagar, tem as despesas com salário. Então, isso, o patrimônio da entidade ele tem que estar controlado. O patrimônio da entidade ele tem que estar controlado. E uma outra função importantíssima da contabilidade é o fornecimento de informações a determinados usuários. Então, a contabilidade ela visa a fazer todo o seu trabalho ali de controle do patrimônio, do conjunto de bens, direitos e obrigações, mas também a fornecer informações essenciais, ou seja, mostrar aos diretores da empresa como é que a administração está caminhando. Olha, o quanto saiu, o quanto entrou, quanto de ativo que tem, quanto de obrigações que tem, o quanto que resta a pagar. Então a contabilidade faz todo esse trabalho, beleza? Então ela também fornece as informações, não só aos diretores da empresa, mas a contabilidade também fornece informações ali aos acionistas, né? Quando você vai comprar uma ação, você geralmente olha ali naquela empresa, vai lá nos lançamentos daquela empresa, ver se ela está bem, como é que estão os ativos dela, como é que estão as obrigações, se ela paga em dia. Então tudo isso, né, é reflexo da contabilidade. Então ela fornece informações tanto para os usuários internos quanto para os usuários externos e aqueles futuros usuários também, beleza? E a gente continua, pessoal. Entidades, né? Falando tanto em entidades, né? E o que vem a ser entidades, pessoal? Entidades são, digamos assim, né? Eu posso até dizer, entidades são tipo empresas, são entidades, são pessoas jurídicas, né? São pessoas jurídicas que têm um patrimônio é gerido, ou seja, as haciendas, beleza? Então as entidades elas podem ser sociais, elas podem ser as entidades econômicas e também podem ser as entidades, a junção das duas, né? Que é econômica e social. As entidades sociais, é óbvio que elas não objetivam lucro. Um exemplo de entidades sociais é o Estado, é o governo, né? É o Estado do Ceará, o Estado do Rio de Janeiro, a cidade de Fortaleza, são exemplos. Tem a pessoa jurídica ali, o governo, a gente sabe que existem os órgãos, né? Mas quando, por exemplo, você tem uma ação para entrar contra um determinado órgão, você vai a pessoa jurídica a quem pertence o órgão, né? E geralmente, se for no Estado, digamos, é o governo do Estado. Então são entidades sociais, elas não objetivam lucro, mas elas têm que fazer todo esse controle de todas as receitas arrecadadas, de todas as despesas que tem no período, então tem que fazer. Então são entidades sociais, não objetivam lucro. Aí um exemplo que eu trago para vocês é o exemplo dos governos, tá? As entidades econômicas são as próprias empresas, né? Elas sim objetivam lucro e o lucro é injetado nela para que ela continue a funcionar e gerar mais lucro. Desses lucros saem os impostos para o governo, né? Esses lucros também saem uma parcela para os acionistas, para os proprietários da empresa e alguns outros né? Uma grande parte também é aplicada dentro da empresa para que ela torne a continuar aí a movimentar e tocar o barco para dar sua atividade. Eu também tenho as entidades econômicas sociais, tá? As atividades econômicas sociais, elas têm uma especificidade, né? Assim, sociais e econômicas. Elas arrecadam, certo? E pode objetivar um lucro, não via de regra. Só que esse lucro que elas objetivam não é para dar uma rentabilidade aos donos dela, não, tá? Até porque muitas entidades sociais e econômicas são associações, né? Um exemplo também, os sindicatos são exemplos de sociedades econômicas. Então, o lucro que ela gera ali nas suas arrecadações é para investir na continuidade da entidade, certo? Então, um princípio importante é o princípio da continuidade. Quando uma entidade, digamos, quando uma empresa, vamos trazer aqui, quando uma empresa ela é lançada, né? Quando uma empresa é criada, existe um princípio que é o princípio da continuidade, é que aquela empresa ela vai perdurar, ela não foi criada para falir, né? Ela foi criada
para se manter. Então o lucro ele também gera, né? Vem toda uma sequência. Esse lucro volta de novo para a empresa para que ela continue ali a tornar o seu crescimento, beleza? Então esses aí são os conceitos de entidades sociais, econômicas e econômicas sociais. Pessoal, sobre as funções, beleza? As funções da contabilidade, basicamente duas. Existe a função administrativa e existe a função econômica. Na função administrativa, ela visa o controle do patrimônio. Ou seja, a função administrativa é aquela que vai estar ali, sempre o que entra, o que sai, o que a entidade está pagando, o que não está pagando. Então ela faz esse controle do patrimônio. Geralmente aí nas entidades é o pessoal lá do escritório de contabilidade que, olha, saiu tanto do caixa, entrou tanto, compramos tanto, vendemos tanto. Isso, o controle ali na rotina, no dia a dia, função administrativa, o controle. E existe a função econômica. E a função econômica, gente, ela é apurar o resultado. Aí você, o que é rédito? Uma entidade, ela vai fazendo ali o seu controle todos os dias, vai ter lançamentos ali, ela vai comprar, ela vai vender, vai receber, tem uma dívida de um tempo atrás que foi paga. E no final de um determinado período, quando passar um ciclo operacional, quando passar um período dessa entidade, ela vai apurar. Ou seja, ela vai pegar tudo que ela gastou, né? Tudo que ela recebeu e vai fazer, digamos assim, um menos o outro, né? Tudo que ela recebeu, tudo que ela gastou, quanto foi aí a apuração, ou seja, o rédito dela, o resultado. Nem sempre esse resultado é positivo. Pode ser que no período ela tenha gastado mais do que tenha recebido. Acontece. Mas não quer dizer que a entidade ficou no vermelho e não, porque ela tem uma reserva, essa reserva é justamente para suprir esses momentos aí de escassez, né? Digamos assim. Beleza? Então, assim, a função administrativa, ela faz o controle do patrimônio. O controle do patrimônio é aquele dia a dia no escritório de contabilidade de uma determinada empresa, que ela vai fazendo os lançamentos ali no dia a dia, na sua rotina contábil, beleza? E a função econômica é quando chega no final de um período, ela vai apurar. Olha, vamos aqui. Estamos aqui no final de 2020, né? Vamos apurar o nosso resultado no ano de 2020. Recebemos 1 milhão, gastamos 900 mil. Ótimo, então tudo que saiu, todas as obrigações foi 900 mil. E todas as receitas foram 1 milhão. Então a gente teve um lucro aí de 100 mil. Bacana, mas também pode acontecer de ocorrer um prejuízo no período, beleza? Pessoal, as técnicas contábeis, tá? As técnicas são basicamente 4 técnicas. E a gente vai ver a escrituração, tá? As demonstrações, a análise das demonstrações e a auditoria. Então vamos ver a escrituração. Escriturar, gente, é registrar ou lançar os fatos contábeis, beleza? Escriturar é registrar os fatos contábeis. A escrituração é aquele que acontece no dia a dia da entidade. A entidade precisa comprar um veículo, então ela vai lá e ela registra a compra do veículo no valor tal, um veículo no valor de 100 mil reais, foi pago com dinheiro que estava no banco, tá? Então ela vai lá e registra aquele ativo, né? Aquele bem, veículo, e ela também registra essa obrigação que saiu dela, porque 100 mil reais na compra de um carro, ela foi lá, pegou o dinheiro do banco, uma compra à vista, depósito bancário ali, e saiu 100 mil e entrou 100 mil. Entrou na forma de um bem, de um carro. Belezinha? Isso é a escrituração. É o registro, os fatos contábeis. Mais na frente nós vamos saber o que são fatos contábeis, beleza? As demonstrações, ela visa evidenciar os fatos. Então guarda isso. A escrituração, ela registra os fatos, o dia a dia. Na demonstração, ela pega todos esses registros, né? Nas demonstrações, ela pega todos esses registros e ela evidencia os fatos. Quando vai apurar o resultado, um exemplo, ela faz uma grande demonstração de tudo que entrou, de tudo que saiu, e aí ela evidencia, de uma certa forma enfática, os fatos para acompanhar ali a empresa, como é que ela está. Eu tenho a análise da demonstração, que é justamente isso que eu estou falando agora, né? Ela evidenciou, ou seja, ela me trouxe ali todos os lançamentos em determinado período, então eu vou analisar esses lançamentos. E é com base nessa análise que eu vou proporcionar ao gestor da empresa uma tomada de decisão. Então, geralmente, o gestor da empresa, quando ele recebe já os documentos todos prontos ali, né? Então, ele recebe as demonstrações contábeis ali, a DRE, o balanço, e ele vai acompanhando o fluxo de caixa, ele vai acompanhando dentro da sua empresa o que está acontecendo. Então, essa evidenciação dos fatos
passa para o diretor de uma empresa e ele vai conseguir analisar. E como eu disse anteriormente, não só o diretor da empresa, mas também um acionista ele vai ter a possibilidade de fazer essa análise. Então o acionista ele também pode analisar, vamos lá, eu tenho aqui as demonstrações, olha, essa empresa está muito boa, pô, ela está me dando olha o tanto de lucro que ela deu em 3 anos seguidos, olha a rentabilidade das ações dela, ela paga em dias, vamos investir. Então o cara vai lá, pega uma boa parte do dinheiro dele e investe na empresa, compra ações, se torna também ali um proprietário daquela empresa. Pronto, isso aí foi proporcionado por uma análise das demonstrações, através de uma evidenciação que é a própria demonstração. E eu tenho uma última técnica, tá? Que é a técnica da auditoria. A técnica da auditoria é justamente o exame, né, dos registros, ou seja, tá lá todos os registros e vamos fazer um exame, né? É como se fosse realmente uma auditoria, né? O que é auditoria? É conferir tudo que foi lançado, das demonstrações, se tudo está de acordo com as normas e os princípios que regem a contabilidade. Certo? Então isso é uma auditoria. Nem sempre, pessoal, acontece nessa ordem aí, mas para que nós possamos lembrar, para que fique bem afixado em nossa memória, vamos pensar, escrituração, eu faço o registro, os lançamentos. Beleza. Depois eu faço as demonstrações. Tenho os registros, vou fazer toda a demonstração. Depois das demonstrações eu passo a uma análise dessas demonstrações, então vou analisar. E depois eu vou fazer uma auditoria em tudo isso. Tá, né? Se está tudo de acordo, se tudo foi lançado, se as demonstrações estão corretinhas, se não faltou nada, se eu não esqueci nada, se não teve um desvio de verba, um caixa 2 e blá blá blá. Beleza? Mas aí são as técnicas. Grava isso aí. E ainda continuando nos conceitos iniciais, pessoal, trago aqui um textozinho para que a gente possa resumir tudo o que a gente falou até agora e vou grifar aqui as partes importantes, certo? A contabilidade é ciência social aplicada. Já grava isso aí, tá? A contabilidade é uma ciência social aplicada. Ela estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro de atos e fatos. O objeto da contabilidade é o patrimônio. O campo de aplicação são as haciendas. E as haciendas a gente viu que é gestão mais patrimônio. A finalidade é fornecer informações sobre o patrimônio. Existem as funções administrativas, que é aquela que faz o controle do patrimônio, e a função econômica, que faz o rédito, a apuração do resultado líquido, que pode ser prejuízo ou pode ser lucro. E para isso ela utiliza 4 técnicas: a escrituração, as demonstrações, a análise das demonstrações e a auditoria. Pessoal, tá aí, ó, grifando para vocês. Guarda essa frase, porque ela vai te acompanhar até a sua aprovação. Isso é o básico. Se você não entender isso aqui, não fixar isso aqui, você vai errar questões, você vai se perder lá na frente. Isso é o básico, isso tem que ficar dentro mesmo do cérebro, tem que revisar isso, porque esses conceitos iniciais a gente acaba esquecendo e aí de repente vem uma questão e nos pega de surpresa, tá? Então grava isso aí, beleza? Agora nós vamos dar continuidade aqui e vamos falar aqui sobre o patrimônio, belezinha? Então a gente já meio que iniciou aí falando que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós vamos agora aprofundar mais um pouquinho à medida que a gente vai avançando aqui nos slides, beleza? Então vamos lá. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Quando eu falo de bens e direitos, né? Eu estou falando das partes positivas, né? Estou falando de uma parte positiva da entidade, que é tudo aquilo que ela tem, né? Digamos assim, para dar continuidade e para manter as suas atividades ali. Então ela tem os bens, ela tem os direitos, mas ela também, para que ocorra, né, a sua atividade ali, o seu ciclo normalmente, ela também tem as obrigações, tá? E as obrigações é o desprendimento de dinheiro ou de um outro recurso econômico que ela tem, né, que se desfazer, tá? Para que ela consiga se manter. Ou seja, ela tem gasto com energia, ela tem despesa de salário, ela tem custo, né, dos materiais, ela tem que pagar fornecedores, ela tem que pagar empréstimos, ela tem que pagar várias coisas. Então isso aí são as obrigações, não dá para fugir disso. Mas fixa aí, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Tá?
E aí eu venho aqui falar para vocês, né? Já ouviram falar sobre ativo, passivo circulante, passivo não circulante, ativo não... Então a gente vai traçar aí um mapeamento sobre esses termos. Então o primeiro dos termos aqui é o ativo, né? E o que é o ativo? Aí eu trago a definição que o CPC, né, traz aqui. Então desde já também isso aqui cai em prova. Então já fixa isso aí, ativo é um recurso econômico presente, tá? É um recurso econômico presente que é controlado pela entidade como resultado de um evento passado. Um recurso econômico, ó, aqui notinha de rodapé, ó. Um recurso econômico é um direito com potencial de produzir benefício econômico. Ou seja, pessoal, o que é um ativo? Um ativo é um recurso, né? E esse recurso é o seguinte: pode ser dinheiro, pode ser um veículo ou pode ser um direito que a entidade tem que ainda vai receber. Como, por exemplo, eu vendi determinadas mercadorias, tá? Eu vendi determinada mercadoria e eu ainda penso em receber. Então, eu vendi, ainda irei receber, mas eu já adquiri esse direito, porque se eu vendi, o cara tem que me pagar. Então, eu registro lá o meu direito. Então, isso é um recurso econômico. Pode ser um bem, já que eu tenho um veículo, o dinheiro que eu já tenho, mas pode ser um direito, que é algo que eu ainda vou receber. Tá? E é presente. Presente por quê? Porque é no momento da minha avaliação, é no momento presente esse recurso econômico. Tá? Ele tem que ser controlado pela entidade. Tá? E quando fala controlado, pessoal, não se fala aqui em propriedade. Propriedade, o direito de propriedade nem sempre está atrelado ao ativo. Porque, digamos, eu posso ter um imóvel que não está registrado na propriedade da minha empresa, mas ela é controlada por mim. Eu assumo todos os custos do imóvel, eu pago todas as contas do imóvel, eu faço tudo o que precisa para manter esse imóvel funcionando. Então, esse imóvel é controlado por mim, então ele é registrado na minha contabilidade e não na contabilidade lá do dono do imóvel, beleza? Porque ele é controlado pela minha entidade, no caso. Então, ó, ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de um evento passado. Como resultado de um evento passado? Sim, porque em determinado momento você adquiriu esse ativo, permutou, né, trocou esse ativo por uma obrigação, ou você adquiriu, por exemplo, esse imóvel em determinado momento, ou você pagou, né, nesse imóvel, você está pagando ainda, mas você já, antes você deu uma entrada, digamos assim, ou você pagou antes um aluguel ou assinou um contrato, ou seja, um evento passado determinou que agora, no presente, você tivesse esse ativo, esse recurso econômico que é no seu controle, é do seu controle. Isso é um ativo, então já guarda isso aí, tá? Guarda essa frase. E o passivo, pessoal? Pessoal, o passivo é uma obrigação também presente. Não é que você não é obrigação passada nem futura, é uma obrigação presente no determinado momento, é uma obrigação agora da minha entidade de transferir um recurso econômico, já vimos o que é um recurso econômico, como resultado de um evento passado. Ou seja, o que é o passivo? O passivo é uma obrigação que eu, entidade, tenho para com terceiro, seja o pagamento de um financiamento, seja o pagamento de um empréstimo, seja o cliente, por exemplo, eu trabalho com serviços educacionais. Então o cara foi lá e disse, olha, eu quero que você desse uma palestra no dia X em hora tal. Já estou te adiantando o dinheiro aqui. O cara vai me dá o dinheiro. No registro da minha contabilidade eu vou, então já tenho que colocar ali que ele me deu o dinheiro, adiantamento de clientes, e eu tenho uma obrigação. Qual a minha obrigação para com ele? É prestar o serviço. Então eu reconheço ali que eu tenho uma obrigação com o cliente. É uma obrigação presente, porque ela está ali, eu ainda não executei-a, né? Então, obrigação presente. Eu tenho que transferir um recurso econômico. No caso do recurso econômico meu, é o serviço prestado. O serviço prestado é o resultado de um evento passado, porque eu firmei um acordo com ele antes, né, anteriormente. Ele já me adiantou um direito, beleza? Um dinheiro, beleza? Isso aí é um passivo. Guarda isso aí. E o que é o patrimônio líquido? Pessoal, o patrimônio líquido é quando eu pego todos os meus ativos e diminuo pelo meu passivo. Ou seja, tudo que eu tenho na entidade, todos os meus bens direitos, tá? Todos os meus bens direitos, e eu tiro o passivo, ou seja, as minhas obrigações, pessoal. Então, agora aí, ó, tá aparecendo aqui para vocês, isso aqui, aqui para vocês, tá aparecendo aqui, né? Beleza, então vamos lá. É isso, patrimônio líquido é a participação residual dos ativos, deduzido todos os passivos. Ativo é um recurso econômico presente,
tá? Um recurso econômico presente de controle da minha entidade, tá? Resultante de um evento passado. Vimos que recurso econômico é um direito com potencial de produzir benefícios econômicos. Então, ativos são os bens e direitos. O ativo é um veículo, é um imóvel, é uma conta a receber, ou seja, é algo que eu vendi e ainda vou receber, é um dinheiro que eu emprestei e ainda vou receber, tá certo? Então, tudo isso é um ativo. Passivo, tá? Passivo são as obrigações que a entidade tem. Tudo que ela tem que pagar ali. Então, as obrigações que a entidade tem é o passivo. Então, o pessoal diz que passivo é a parte ruim, que ela tem que pagar. E o patrimônio líquido é justamente eu tiro ali todo o meu ativo menos todo o meu passivo e eu chego no patrimônio líquido, beleza? E aí, desde já adianto para vocês aqui, tá? Vou voltar aqui para os slides. Eu adianto para vocês a equação fundamental da contabilidade, essa aqui, ó, né? Patrimônio líquido é igual ao ativo menos passivo. E aí se chega nessa aqui, ó, que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Tá? Então sempre todo o ativo da empresa vai ser igual à soma das obrigações mais o patrimônio líquido. Belezinha? Patrimônio líquido, pessoal, a gente vai ver mais na frente, mas também é o dinheiro da empresa, tá? É o que a empresa tem ali, é o capital próprio da empresa. E o passivo é o capital de terceiros, é aquele dinheiro que a empresa pegou e tem que ressarcir, certo? Então vamos dar continuidade aqui, vamos para frente. A gente falou sobre bem, né? São itens avaliados em dinheiro, tá? Em nosso caso é no real, é a moeda nacional, tá? Existem os bens numerários, existem os bens de vendas. Os bens numerários são os bens que estão lá, é o dinheiro que está no caixa da empresa, é o dinheiro que está no banco. Existem os bens de venda, nosso estoque de mercadoria é um bem de venda. Existem os bens de uso, um veículo pode ser um bem de uso, né? Quando eu faço entregas, eu tenho lá um veículo destinado para a utilização da empresa, beleza? Veículo é um bem de uso. Eu tenho um bem de renda também, pode ser um investimento que eu fiz numa determinada ação de um banco, um título de crédito, pode ser lá um bem de renda. Eu também tenho os direitos, tá? São os valores ou quantias a receber de terceiros, já até toquei nesse assunto já. Então os direitos é a expectativa que eu tenho de receber algo, né? E eu tenho as obrigações, né? Que são as dívidas das entidades para com terceiros, né? As obrigações. E essas obrigações, né? Elas podem ser tanto para com terceiros quanto para o sócio, né? O sócio ele injeta capital na empresa, mas ele espera receber. Por exemplo, quando você compra uma ação, você chega lá e compra, vou comprar aqui tantas ações por R$1.000. Só que eu espero receber, né? Eu espero ser compensado ali com alguns lucros, né? Em cima daquilo que eu estou investindo. É por isso que eu compro a ação. Senão, vou comprar a ação para ser dono da empresa. Não, eu compro a ação para receber e ganhar uma rendinha extra, né? Óbvio, né? Então, a gente vai entrar aqui, ó, no estado patrimonial da entidade. Pessoal, com base nisso, a gente percebe o seguinte. Lembra da equação lá patrimonial? Ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Beleza? Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. E aí eu quero que vocês entendam que para exemplificar isso, né, já antecipando algum conteúdo lá na frente, nós temos essa demonstraçãozinha aqui, ó. Aqui eu tenho meus ativos, aqui eu tenho meu passivo e aqui eu tenho meu patrimônio líquido, belezinha? Aqui o meu PL. Então, show. Se você está estudando agora, então você está vendo isso aí pela primeira vez, beleza, fica calmo, assiste aí, não sai daqui não, continua, que você vai pegar isso aqui. Se você está vendo isso aqui, já tem experiência, então isso aqui já está no seu sangue, já deve estar na sua veia. Se você está vendo isso aqui como revisão, ótimo também, então você já está captando tudo que a gente está comentando aqui, beleza? Então, o estado patrimonial é a situação que a empresa se encontra. E ela pode se encontrar em basicamente 3 situações: positiva, negativa e nula. Quando ela se encontra em positiva, é quando o meu ativo, tá? O meu ativo, né, digamos assim, é maior que o meu passivo, ou seja, todos os meus bens direitos, né, superam as minhas obrigações. Ótimo, eu estou numa situação boa, tá? Estou numa situação líquida boa, né? O SL aqui, cara, representa a situação líquida, mas o SL também pode ser trazido pelo PL. E ó, quem é o PL? Eu vou mostrar aqui para vocês quem é o PL. O PL é esse. Então a gente pode, tá? Nós podemos pegar a fórmula
aqui é da equação fundamental da contabilidade, e trazer para cá, ó. Presta atenção. Se ativo é igual ao passivo mais PL, o PL, tá? É igual ao ativo menos o passivo. Ótimo, patrimônio líquido igual ativo menos passivo. Tudo bem? Belezinha. O patrimônio líquido também é sinônimo de situação líquida, pessoal. E minha situação líquida é igual ao ativo menos o passivo. Então, olha, quando eu tenho uma variável que subtrai outra variável, quanto maior a primeira, maior será aqui o resultado, certo? Então, se o meu ativo é maior, é óbvio que se meu ativo é maior, minha situação líquida vai ser positiva. Por outro lado, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Por outro lado, quando o meu passivo for maior, né? Se a variável que está sendo diminuída aí for maior, né? Se o passivo for maior, eu vou ter uma situação líquida negativa, pessoal. Eu vou ter uma situação líquida negativa. Porque eu estou diminuindo algo, tá? Menor, por algo maior. Então, óbvio que isso aqui vai dar um sinal de negativo. Então, a situação líquida negativa. Agora, pessoal, se eu tenho uma situação que ambas as variáveis são iguais, tá? Se ambas as variáveis são iguais aqui, ó, tanto o ativo quanto o passivo são iguais, eu vou ter uma situação líquida nula, beleza? Eu vou ter uma situação líquida nula. Vamos a exemplos monetários, que acho que é a melhor coisa para a gente compreender. No primeiro caso, eu tenho 100 mil de ativo, certo? Vou botar aqui 100 ativo. Eu tenho 100 ativo e o meu passivo é 50. Então, 100 menos 50, todos os meus bens direitos somam 100, tá? 100 mil. Mas as minhas obrigações são 50 mil. Então, quando eu pego 100 mil menos 50 mil, eu fico com um saldo positivo de 50 mil. Ótimo, porque meu ativo é maior que o meu passivo. Agora, vamos para a situação negativa, para a situação líquida negativa. Olha, beleza, só que passou o ano e tal, e aí eu tenho aqui 100 mil. Eu fiz de novo 100 mil, meus bens direitos 100 mil. Só que minhas obrigações foram para 120 mil naquele período. Então, nesse período, eu tive o quê? Eu tive uma situação líquida negativa de menos 20. Olha, o meu PL, meu patrimônio líquido, foi para um saldo negativo. Então, meu saldo negativo, ele é menor que zero. Então, menos 20 é menor que zero. Então, uma situação líquida negativa. Eu tive um prejuízo. E ela é nula, pessoal, quando o meu ativo foi igual ao meu passivo. Ou seja, naquele período eu consegui ter nos bens direitos 50 mil reais. E aí, nas minhas obrigações, eu somei também 50 mil reais. Então, 50 menos 50 é igual a zero. Nesse contexto, eu tenho uma situação líquida nula. Nem mais, nem menos. Nula, beleza? Então, grava isso é fácil de entender. Depois você volta aqui, vê o vídeo novamente e fixa isso aí, tá? É as 3 situações líquidas. Lembrando que situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido. Isso aí também tem que estar na veia, belezinha? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Alguns sinônimos podem ser encontrados para nós, tá? Alguns sinônimos podem ser encontrados por nós nas provas ou mesmo no material, nos estudos aí. Então é o seguinte, pessoal, olha, eu tenho aqui, quando eu falo de ativo, tá? Quando eu falo de ativo, eu posso dizer que o meu ativo, tá, é igual ao meu patrimônio bruto, é um sinônimo, capital aplicado, tá certo? Capital investido, aplicações de recursos e investimentos. Ó, eu vou desenhar para vocês aqui, tá? Aqui, ó, o esqueminha lá do balanço, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês o esqueminha do balanço. Aqui vem os ativos, aqui o passivo, beleza? E bem aqui o PL, Então vamos lá, aqui vem todo o meu ativo, passivo e o PL. Pessoal, quando ele fala para mim, o meu ativo, então o meu ativo é igual ao patrimônio bruto, então é tudo isso aqui, né? Essa partezinha aqui é o patrimônio bruto, é o que a entidade tem, né? É todos os bens direitos que somam da entidade. É o capital aplicado, porque aqui ocorre a aplicação do recurso. Quando eu compro um bem, né, eu vou ter uma obrigação, tá? Que é uma origem do recurso. E essa obrigação, ela me gera aí uma aplicação. Essa obrigação ela me gera uma aplicação.
Por exemplo, um veículo. Então lá eu tenho uma obrigação que me gerou uma aplicação, que foi o caso do veículo, beleza? Capital investido, por quê? Se eu pego o dinheiro aqui na obrigação, né, onde eu pago, né, por o meu bem, eu vou investir, investimento aqui, ó, é no ativo. Então, ativo é a aplicação de recursos, o ativo é investimento, é o capital investido, e a aplicação de recursos de investimento, beleza? Patrimônio bruto, capital aplicado e o capital investido. Agora vamos falar do passivo, né? Os sinônimos aí que abarcam o passivo. Pessoal, o passivo é o passivo exigível. Ah, mas por que exigível? Porque todo esse lado aqui são as obrigações, para com terceiros, tá? Aqui eu vou ter fornecedores, empréstimos a pagar, duplicatas a pagar, ou seja, são as minhas dívidas com terceiros, pessoas alheias à entidade, são os meus fornecedores, são outras pessoas, é o banco, certo? Então aqui é exigível, porque sai da entidade para terceiros. Quando eu falo do patrimônio líquido, é um passivo não exigível, porque esse passivo pertence ali ao patrimônio líquido, dentro dele tem uma conta chamada capital social, e ali dentro dele eu também vou ter ali os lucros da entidade, e esses lucros são destinados ao sócio, tá? Então o sócio, quando na constituição de uma entidade, ele injeta um capital. Então ele, vou instituir uma entidade, eu vou dar 100 mil, capital social da empresa, constituiu a empresa em 100 mil. Esse 100 mil vai lá para o ativo, se for em espécie, vai lá para o caixa da entidade, fica lá no ativo. Então aqui ele chegou e disse, olha, aqui tem 100 mil no capital social, lá no caixa vai 100 mil. Por isso que o lado esquerdo é igual ao lado direito, vai prestar atenção, ó. Ativo igual passivo, que por enquanto se eu iniciar a entidade é 0, mas patrimônio líquido que é 100. Então 100 igual a 100, ótimo. Ele iniciou 100, aí vai ocorrer as vendas, então aqui vai aumentar, vai chegar mais 100, eu vendi mais, eu comprei mais bem e tal. Só que aqui também vai ter as obrigações, certo? Então aqui mais 100, aqui mais 100, beleza. No final do período, eu tenho minhas obrigações que eu tenho que quitá-las, No final de tudo, eu vou ver o que sobrou. Ah, sobrou lucro? Ah, beleza, então aí eu vou providenciar aqui o lucro, tá, a meus acionistas ao retorno da entidade, né? Que o lucro que volta para a entidade. Ah, não, teve um prejuízo. Então, olha, desculpa, acionista, não foi dessa vez, mas o seu lucro não vai ocorrer, porque a gente enfrentou um prejuízo. Então, por isso que é chamado passivo de patrimônio passivo, é chamado de passivo exigível, e o patrimônio líquido é chamado de não exigível. O passivo, tá? Também é chamado de capital de terceiros, como eu disse, é as obrigações para com terceiros. Capital alheio, né, porque não pertence à entidade, é o que a gente toma de outras pessoas para que a gente possa aplicar na entidade, mas essa tomada de empréstimo, por exemplo, a compra de veículo, me gera uma obrigação que eu tenho que pagar. E também isso é chamado de recursos, né? Recursos que eu tenho de terceiros. O patrimônio líquido, pessoal, é a situação líquida, como a gente viu atrás, tá? É também chamado de capital ou recurso próprio, porque é aquele recurso que retorna para a entidade ou que vai para os sócios. Também é chamado de passivo não exigível, como vimos há pouco, e é chamada de riqueza própria, que é o dinheiro que pertence à entidade, aos sócios da entidade. Pessoal, é isso, né? Nós chegamos por aqui, vimos rapidamente alguns conceitos, né, introdutórios de contabilidade, tá? Queria chamar a sua atenção, né, para que no estudo de contabilidade, no estudo de qualquer matéria, nós precisamos desse caminho aqui, tá? Aparecendo para vocês aí, a gente precisa de teoria revisão, ou seja, de revisar o que a gente está estudando. Se eu estudei hoje sobre conceitos iniciais, por mais que eu considere ali algo ínfimo, algo pouco, algo pequeno, mas eu tenho que revisar. Eu tenho sempre que correr atrás desses conceitos. E é óbvio, pessoal, que quem estuda para concurso não pode deixar de responder questão. Tem que responder questão, tem que responder muita questão, que é a questão que vai fazer fixar o conteúdo. Então revisa, tá? Faz o seu resumo, monta um resumo e revisa, pessoal, revisa. Então nessa aula a gente falou sobre definição do que é contabilidade,
nós vimos o objeto de estudo da contabilidade, que é o patrimônio, nós falamos do campo de aplicação, que são as haciendas, e a hacienda é uma gestão, é um patrimônio que é gerido. Nós falamos da finalidade e objetivo da contabilidade, que é fazer o controle do patrimônio, é providenciar as informações necessárias, né? É providenciar as informações necessárias e úteis aos determinados usuários da entidade. Nós falamos das funções, função administrativa de controle do patrimônio, a função econômica de apurar o rédito, ou seja, apurar o lucro ou prejuízo da entidade, tá? As técnicas contábeis, nós vimos as técnicas contábeis e falamos da escrituração, das demonstrações contábeis, da análise das demonstrações e também falamos aí da auditoria, beleza? A definição do que é um ativo, do que é um passivo. Um ativo é um recurso econômico controlado pela entidade, o recurso presente controlado pela entidade, né? A gente falou como resultado de um evento passado, o passivo, que é uma obrigação presente, também que resulta de um evento passado, o patrimônio líquido, que é a diferença residual entre o meu ativo, menos todos os meus ativos, menos todo o meu passivo, que patrimônio líquido é igual à situação líquida. A situação líquida pode se apresentar como positiva, quando o seu saldo for maior que zero, negativa quando for menor que zero, ou nula quando o total de ativo for igual ao total de passivo. Também falamos das definições de bens, direitos e obrigações, bens que devem ser avaliados em moeda, direito, as expectativas que eu tenho para receber, as obrigações, tudo aquilo que eu vou desprender, certo? E eu batendo aqui no microfone, desculpa, batendo aqui no microfone. A equação patrimonial fundamental, ativo igual passivo mais patrimônio líquido, e eu posso brincar com essa equação e dizer que patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo, né? Situação líquida, né? Positiva, negativa e nula. Pessoal, é isso, né? Nós chegamos aqui ao final dessa aula, desse encontro. Eu não vou chamar de aula, tá? Eu vou chamar de encontro. Beleza? E esse encontro, né, que nós tivemos aqui é um de vários. Então, se você gostou desse vídeo aqui, ó, vale aí. Compartilhe esse vídeo com alguém que também poderia estar assistindo esse vídeo, se você achou interessante. É totalmente gratuito, é um projeto que está sendo iniciado agora. Então é para você, amigo, que está estudando, assim como eu, que gosta de estudar, gosta de se aperfeiçoar. Serve como uma revisão para aqueles alunos que já estão ali num caminho mais avançado. Também vai servir como estudo para aquele que não viu nada, pelo menos para dar uma experimentada. Mas eu também indico aí vários professores ótimos, tá, pessoal? Tem o Silvio Sandi, aí que do Estratégia, tem o Gilmar Possati, tem o William Notário, o professor Will Notário é top, pessoal. Acho que essas aulas aqui é baseada no Silvio, né, e no Will. Então tudo que tem aqui eu fui estudando a partir dos dois e é o que eu sigo. Mas também tem os livros, né? Só que quem estuda para concurso tem que ser objetivo, pessoal. É muita leitura ali, focada, tá? Mas muita questão mesmo. Então é isso. Então se eu te ajudei, cara, de alguma maneira, se você gostou desse material, tá? Deixa seu like aí, tá? Se você gostou, deixa o seu like pra gente poder, pelo menos para eu poder saber que o vídeo tá sendo legal. Coloca no comentário se você tá gostando aí e irei postar outros vídeos aí, tá? Mas tudo depende de vocês. Então se você gostou, segue aí, tá? Na página do Instagram, Ultimato Concursos, tá? Segue aí e vem com a gente, pessoal. É isso aí, não desiste, tá? Estude bastante. Um beijo no coração de vocês, um abraço e conte comigo, tá? Valeu, pessoal!